que bom falar com vocês. Alegria, ó. Nova série agora. Essa série, eu creio que vocês vão adorar essa série. Quantos de vocês já pensaram, puxa, como é que eu escuto a voz de Deus? Essa série, Frequência, é baseada nesse livro aqui do Robert Morris, incrível mestre, pastor da Gateway Church lá em Dallas. Essa série toda baseada na série dele e também nesse livro dele. Fortemente encorajo vocês a adquirirem uma cópia desse livro, lerem, porque eu acho que é um dos melhores livros, muito prático, de como nós ouvirmos a voz de Deus. E essa série toda vai ser uma série, o mês todo, nós vamos estar falando sobre como ouvir a voz de Deus. Vamos estar falando aos domingos e 2 dos midweeks também, nós vamos estar seguindo essa série. Então, muito, muito importante, se possível, você não perder nenhuma dessas mensagens. Cada mensagem constrói em cima do que a gente aprendeu na mensagem antiga. Quero abrir aqui uma pergunta aqui para vocês. Qual é a principal diferença entre um cristão e alguém que não é cristão? Entre um crente e um descrente? Qual é a principal diferença? Eu sei... na minha opinião, a principal diferença é que um cristão, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, né? Então, para mim, a principal diferença seria essa. A gente tem outras diferenças também, mas a principal diferença é um cristão, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, um relacionamento íntimo até, diria. Agora, impossível na minha mente a gente ter um relacionamento pessoal se não tiver comunicação. Então, um relacionamento pessoal com Jesus é alguém que tem comunicação com Jesus. Não só fala, mas escuta também. Muitas vezes a nossa oração, muitas vezes é uma longa lista de coisas que nós falamos, mas eu quero lembrar vocês que oração de verdade, só 50% é fala, né? Oração de verdade também é ouvir. Eu não sei se você já teve aquela conversa, alguém, talvez o seu chefe, ligou para você, você atendeu o telefone, aí ele fala, desliga. Aí quando você ia falar alguma coisa, ele desliga na tua cara. Às vezes a nossa oração a Deus é assim. Eu fui ler umas estatísticas de o que as pessoas pensam sobre oração, o que as pessoas pensam sobre ouvir a voz de Deus. Foi feita uma pesquisa pela Pew Research em 2018, que encontrou o seguinte: 28% das pessoas acreditam que eles falam com Deus e que Deus fala com eles, 28%. Porém, 47% das pessoas dizem que eles falam com Deus, mas que Deus não fala com eles. Cara, que tipo de relacionamento íntimo seria se você falasse com Deus, mas você nunca ouvisse Deus? 47% das pessoas. 15% das pessoas dizem que eles não falam com Deus e Deus também não fala com eles, né? 10% das pessoas falam assim: eu nem acredito em Deus. Agora, tem 1% das pessoas, esse pessoal é só maluco, 1% das pessoas falam que eles não falam com Deus, mas Deus fala com eles o tempo todo. Eu não sei que crente meio Deus, né? Eles não falam com Deus, mas Deus fala com eles. Então, se você olhar essas estatísticas, 72% das pessoas não sabem ouvir a voz de Deus. Essa série é para você. Essa série é uma série que vai nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Essa série especificamente é sobre isso. Agora, tem uma linha inteira teológica que diz que Deus fala com a gente exclusivamente através da Bíblia. E que ele não fala pessoalmente, ele fala na Bíblia. Eu acho que essa linha teológica, eu acho tão chocante, porque a gente vê na Bíblia, na própria Bíblia, que Deus falou com Abraão, Deus falou com Arão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com Moisés, Josué, falou com os profetas. Deus fala, através da Bíblia, Deus está falando, mas essa linha teológica diz que depois que a Bíblia foi
acessível, Deus parou de falar, como se ele tivesse pego alguma doença e aí ele tem mais voz. Ou então ele está lá assim, doido para falar, mas ele decidiu não vai falar. Uma loucura. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Olha esse versículo aqui, incrível, em Malaquias 3:6, diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus falava no passado e ele ainda fala. Deus ainda comunica com pessoas, ele ainda comunica comigo, ele ainda está desejoso de falar com vocês. Se a principal diferença entre o crente e o descrente é que o crente ele tem um relacionamento pessoal com Jesus, fazer uma outra pergunta. Você acha que deveria ter uma maneira diferente que crentes e descrentes, que cristãos e não cristãos enfrentam decisões? Ou seja, a maneira que nós enfrentamos decisões deveria ser a mesma se nós somos cristãos ou não? Eu acho que não. A maneira que a gente toma decisões é diferente para o cristão. Por exemplo, alguém que não é cristão, um descrente, quando ele precisa de um novo emprego e ele tem 3 oportunidades, 3 propostas de novo emprego, o que ele vai fazer? Ele vai coletar os dados, ele vai analisar os dados, ele vai ver o salário de cada um, ele vai ver o horário, ele vai ver a experiência que ele pode ter em cada dos empregos. E aí ele vai tomar a melhor decisão diante dos fatos que ele coletou. Agora, um cristão, um pouco diferente. O cristão também vai coletar fatos, ele também vai analisar, ele vai também pegar o salário de tudo, e vai tudo. Mas aí o cristão, ele vai apresentar a Deus. Ele vai perguntar a Deus. E aí ele vai, diante desses fatos, vai apresentar a Deus e ele vai ouvir o que Deus quer falar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não gostaria de tomar decisões em vez de baseado no que você sabe, tomar a decisão baseado no que Deus sabe? Deus sabe tudo. Você não acha que seria melhor tomar as nossas decisões levando em conta tudo que Deus sabe? Nós podemos fazer isso porque Deus ainda fala. Ele quer falar com você, ele ainda fala com a gente. Na igreja, eu tomo muitas decisões na igreja, nas minhas empresas, e eu preciso eu coleto fatos, eu analiso, mas eu também apresento ao Senhor, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, nessa série vai ser muito importante, não quero que você falte nenhuma delas. E hoje, o título da mensagem de hoje é Sou Ovelha. Agora, olha para a pessoa do seu lado. Eu sei que é estranho. O que eu vou pedir para você, eu sei que é esquisito. Mas olha para a pessoa do seu lado, fala assim, sou ovelha. Ou então você pode falar assim, eu sou ovelha, eu sou ovelha. Agora, olha para a pessoa que você não quis falar de início, que falou isso para outra pessoa, e fala assim, eu estou cheirando um negócio esquisito aqui. Não, estou brincando com você, é piada. A realidade é que nós somos ovelha. E por que eu digo isso? Por que esse é o título da série? Por que isso é o título da mensagem de hoje e impactante em todas as mensagens da série? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que ouvir Deus não é algo que você faz, mas é quem você é. Ouvir Deus não é, eu vou lá agora para o meu quarto ouvir Deus. Não. Ouvir Deus não é uma ação que você faz. Ouvir Deus é quem você é. Quero que vocês abram nas suas Bíblias para João capítulo 10. João capítulo 10 é super legal porque ali Jesus está falando e ele está fazendo um contraste entre ele e Satanás, né? E ele fala aqui, João 10, versículo 1, diz o seguinte, eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Olha só, ovelhas ouvem sua voz, isso é quem elas são. Ele chama as ovelhas. Se alguém chama as ovelhas, ele está usando a voz dele, né? Ovelha, ele está usando a voz. Então, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas, por quê? Porque Deus fala,
Ele chama as ovelhas pelo nome e os leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vá diante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha, Deus não muda, Ele ainda fala, e se você é uma ovelha, você conhece a sua voz. É interessante, não diz aí que as ovelhas têm uma impressão que isso é o pastor delas. Diz que elas ouvem a voz dele. Super interessante, é tão claro, tão nítido essa passagem. Sim, Deus pode falar com a gente através de uma impressão, mas não é apenas isso. Deus especificamente fala conosco. Ele quer falar, ele quer ter essa comunicação e nós precisamos aprender a falar isso. Em João 10:16, Jesus fala assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Todo teólogo que lê isso, eu acho que praticamente todo teólogo cristão que lê isso, ele interpreta essa passagem como essas outras ovelhas em outro aprisco. Está falando sobre gentios, está falando sobre eu e você, a maioria de nós. A não ser que você seja judeu, e se você é ótimo, mas para o resto de nós, a boa notícia é que não é só o povo judeu que ouve a voz de Jesus, mas nós, como gentios, também podemos ouvir a voz de Deus. É lindo isso, lindo, 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 lindo isso. Em versículo 27 diz: minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Querido, olha, nós somos ovelha, eu sou ovelha, é o princípio dessa série. Então hoje, quero falar com vocês sobre 3 habilidades de ouvir Deus. 3 coisas sobre a nossa capacidade de ouvir Deus. Primeira coisa é que ouvir a Deus, se você é ovelha, ouvir a Deus faz parte do seu DNA. Está dentro do seu DNA. Você, quando você entregou a vida a Jesus, você nasceu de novo, dentro do seu DNA espiritual, foi colocado o gene espiritual da capacidade de ouvir a Deus. Não é algo que você faz, é quem você é. Se você é ovelha, você tem a capacidade de ouvir a Deus. Foi feito. Nós, na realidade, uma das coisas que diferencia o ser humano dos animais é a capacidade de comunicação. Ah, mas pastor, animais também comunicam. Eu tenho um cachorro, né? Ele às vezes late a noite toda. Aí eu falo para René: o que ele está falando? E aí às vezes o cachorro do vizinho, o que ele está falando assim? Me deixa entrar dentro de casa. Eu não sei o que ele está falando. Aí o vizinho está falando o quê? Seu cachorro está querendo entrar dentro de casa. Eu não sei o que eles estão falando. Sim, animais comunicam, mas eles não comunicam da maneira que nós comunicamos, né? Eu ouvi um programa lá no Discovery Channel de um biólogo que a carreira dele toda era ouvir baleia. Assim, o documentário, ele está lá ouvindo. Ele passa todo santo dia, toda semana, todo mês, todo ano, décadas, ouvindo baleias, ouvindo ela. E aí o pessoal, o produtor lá, repórter, perguntou assim: o que ela está falando? Aí o cara que tem pós-doutorado em ouvir baleia, ele falou assim: ela está se sentindo solitária. Não. É você que está se sentindo solitário, biólogo. Você tem que tirar o microfone, começar a falar com outras pessoas. Nós fomos criados na imagem de Deus. Deus é um Deus que comunica e nós fomos criados na imagem de Deus com a capacidade de comunicar vastamente além dos outros animais e comunicar de maneiras íntimas. E o principal lugar que nós podemos comunicar intimamente é com o nosso Deus.
E comunicação não é só nós falarmos, é Deus falar com a gente também. Então, nós comunicamos porque nós fomos feitos por Deus para comunicar. Eu não sei se fazer uma... Você que diz assim, não, o meu cachorro fala, deixa eu fazer... Faz essa pesquisa, tá bom? Faz essa pesquisa. Vá lá para casa, você que tem cachorro, e você chama, e tem que fazer dessa forma, para você ver que cachorro não comunica igual a gente. Você entra dentro de casa, você faz assim, oi, cachorrinho, oi, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você é o cachorro mais feio e burro que eu já vi na minha vida. E o cachorro vai estar ele vai estar pensando que você está dando um elogio enorme. Por quê? Porque cachorro não comunica como nós comunicamos. Nós fomos criados por Deus para comunicar. Nós fomos criados por Deus como seres feitos na imagem de Deus. E grande parte dessa imagem de Deus em nós é a capacidade de nós comunicarmos. Você não é algo que você faz, está dentro de você, faz parte do seu DNA. Agora, a segunda coisa que tem a ver com a nossa habilidade de comunicarmos com Deus é que a nossa comunicação pode ser aprendido. Agora, parece que é uma contradição, né? Se nós já nascemos com a capacidade de comunicar, por que nós precisamos aprender? Porque é a mesma coisa que crianças. Crianças nascem dentro do DNA deles a capacidade de comunicação, acima dos outros animais. Mas mesmo assim, crianças precisam ser ensinadas palavras, ensinadas como falar uma sentença, ensinadas quando falar, e mais importante, ensinadas quando não devem falar, né? Ensinadas como a gramática, ensinadas como escrever. Crianças precisam ser ensinadas a falar. Então, da mesma maneira que você foi já gerado por Deus com a capacidade de comunicação, da mesma maneira, você também precisa aprender a falar com Deus, aprender a comunicar com Deus. Eu ouvi uma história sobre um homem que ele é muito rico, e ele falou assim, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Me ajuda. Isso aqui aconteceu. Aconteceu comigo. Não sei ouvir a voz de Deus. E me ajuda a ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero dar os conselhos que dei a ele, eu quero dar para vocês hoje, porque de repente você tem essa habilidade de ouvir Deus, mas você nunca desenvolveu, você nunca aprendeu, você nunca teve alguém para investir o tempo com você, para você aprender. O que eu falei com ele? A primeira coisa, leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. A Bíblia é como se fosse a porta de entrada para você começar a ouvir a voz de Deus. Faça o seguinte, todo dia, pegue o Instagram da igreja, e aí nos destaques, tem um botão ali nos destaques, onde você clica, e você vai ver um monte de telas. Vai passando para frente até a tela do mês, olha o dia, e aí leia aquela leitura diária. Vai ser 1 capítulo, 2 capítulos. E leia isso. Depois de ler isso, ore e peça a Deus para falar com você. E a terceira coisa, pegue um caderno ou uma agenda. E aí escreva ali na agenda. Não precisa sem ser muito. Escreve aí o que você acha que Deus está falando com você através dessa leitura diária. Se você fizer isso, você vai começar a desenvolver a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Sabem, nós como pastores, olha esse versículo aqui, em Efésios 4, 11 e 12, ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Meu trabalho e dos nossos pastores é de ensinar você, é de preparar você, inclusive para ouvir a voz de Deus. E nessa série, a série toda é uma série de ensino para que você possa ouvir
a voz de Deus. Então, então a primeira coisa nós podemos aprender. Primeira coisa está dentro do nosso DNA. Segunda coisa, nós podemos aprender. E a terceira coisa, nós precisamos amadurecer. Não é só entender que dentro do seu DNA você já ouve a voz de Deus. Não é só que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, mas também nós precisamos amadurecer a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Quando uma criança começa a falar, eu não sei se você já viu, mas ela fala, e às vezes falam coisas que deixam os pais envergonhados. Eu não sei se você já viu. Às vezes crianças vêm e elas falam coisas que a gente preferia que não falasse, né? A criança vai lá na escola, a tia vem e fala assim: oi, como é que você tá, meu filho? Você gosta da titia? Aí a criança fala assim: não. Eu cansava de levar a Maica pro supermercado e as pessoas vinham para ele, porque ele tinha cabelo vermelho, davam um beijo nele e ele falava assim: eu não gosto de você. Eu ficava assim doido. Maica, não fala isso. Porque né, ele era assim. Eu lembro o Maica uma vez, aqui é terrível essa história. A gente recebeu uma equipe missionária. E a líder da equipe missionária, ela era uma grande mulher. Assim, uma grande mulher. Tinha sobrepeso. E ela estava sentada conversando comigo, a perna dela estava cruzada. E aí, o Maica veio, ele tinha 4 anos de idade. Ele olhou para ela assim. Ele veio, ela estava falando comigo, ele veio de pé do nosso lado. E ele começou assim a bater na perna dela. Assim. E quando batia, né, mexia um pouco. E aí ele falou assim: gorda, 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 gorda. Eu falei: ah! Eu queria morrer. Não, Maica, não fala. Aí ela fala: não tem problema. Mas às vezes os nossos filhos falam coisas doidas. Nós precisamos ensinar eles não só a falar, mas o que falar e, mais importante, o que não falar, né? Por quê? Porque nós precisamos amadurecer. Eu lembro comigo, uma vez, meus pais, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, 7 anos, eu acho, eu estava morando na Inglaterra, meus pais me levaram de férias para a Suécia. E lá, a Suécia, elas têm umas moralidades diferentes aqui do Brasil. E a gente estava no verão lá, e Suécia é um país frio, mas no verão todo mundo vai lá para fora, né? E a gente foi lá para um parque, que é um gramado enorme. Aí meu pai, com a gente andando lá no gramado, meu pai falou assim: ó, tem ali mulheres que estão sem sutiã e estão tomando banho de sol sem nada em cima, né? E aí minha mãe falou assim: não, isso são garotos, isso não é, você tá errado. Aí ele falou: tá bom. Aí eu não, né? 7 anos de idade, eu corri até lá, até da frente delas. Aí eu gritei: são mulheres! Meu pai e minha mãe quase morreram de vergonha. Até hoje, eles nunca mais voltaram para aquele país. De tanta vergonha. Crianças, às vezes, nós precisamos aprender a amadurecer. Mesma coisa, ouvindo a voz de Deus. Mesma coisa, nós precisamos entender que já está no nosso DNA. Precisamos entender que precisamos aprender, mas também precisamos entender que nós precisamos amadurecer a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Ouvi uma história sobre um pai que foi lá na padaria, ele comprar um pão, na frente dele tinha outra pessoa comprando cigarro, estava comprando um maço de cigarros. E o filho dele viu que o homem na frente estava comprando um maço de cigarros e ele falou bem alto para o pai: ele está comprando cigarro, ele vai para o inferno, né? E aí o pai... Não, por quê? Porque aquela criança sabia falar, mas aquela criança acabou falando coisas erradas,
mas no filtro dela religiosa, no filtro religioso dele, daquela criança, ele pensou que estava falando algo certo. Ele pensou que é falta de maturidade. A gente sabe que não é cigarro que te manda para o inferno. Cigarro pode ser ruim, pode dar câncer, é ruim para a nossa saúde. Mas o que nos manda para o inferno é não crer em Jesus Cristo, né? Fumar cigarro não ajuda, mas não é o que vai te mandar para o inferno. Mas na visão daquela criança, a visão religiosa, o filtro religioso daquela criança, a criação dela, ela acreditava nisso. Às vezes, nós achamos que ouvimos algo de Deus, que na realidade não é Deus que está falando, porque falta amadurecer em nossa vida. Nós precisamos amadurecer. Então, quero falar com vocês sobre 3 filosofias de como ouvir a voz de Deus, para você ver como tem filosofias que pessoas têm que não são maduras, são filosofias de pessoas imaturas. Primeira filosofia é uma mensagem por minuto. Aquela filosofia daquela pessoa o tempo todo. Deus me falou isso, Deus me falou isso, Deus me falou. Cada 30 segundos Deus falou alguma coisa, Deus me falou isso. Aí você vai almoçar com a pessoa e a pessoa fala assim, ó, Deus me falou para não colocar sal na minha salada. Estou pensando. Obviamente, porque eu sou maduro, falo assim, interessante que Deus falou isso com você. Mas a realidade, essa não é uma filosofia boa, de que tudo que você, o tempo todo, Deus está falando com você, coisa, de repente, não é isso, né? E existe um grande perigo com isso, porque se você constantemente fala, Deus me falou, e você errar, como é que vai ser? Deus vai estar errado? Deus falou errado? Não, Deus não erra. Quem erra é você. A Bíblia diz que nós devíamos avaliar as palavras proféticas, não porque nós não estamos avaliando Deus, nós estamos avaliando o mensageiro, não estamos avaliando se Deus falou, estamos avaliando, não estamos avaliando o que Deus falou, estamos avaliando se foi Deus que falou. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente vê jovens, eles falam assim, Deus mandou eu não fazer faculdade nesse momento, não fazer faculdade. Eu falei, tá bom. Aí passa 3 meses, eles passam no vestibular para engenharia, e aí eles estão fazendo, aí eles falam assim, não, Deus agora mandou eu fazer faculdade. Não foi Deus, não foi Deus. Mas eles, essa filosofia, uma mensagem toda. Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Será que você, como um pai de um filho, você quer que dê um relacionamento o tempo todo? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu não quero ter esse tipo de relacionamento com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos cresçam, eles aprendam e que eles tomem as decisões. Deus é assim com a gente também. Deus não quer ter um relacionamento com você de sargento. Ele quer ter um relacionamento com você íntimo. Ele quer falar coisas muito mais importantes do que a quantidade de sal na sua salada ou a cor do seu sapato. Ele quer falar coisas mais profundas do que isso. Então, essa filosofia, uma mensagem por minuto, não é uma filosofia boa. A segunda filosofia que algumas pessoas têm sobre ouvir a voz de Deus é a filosofia caixinha de promessa. Né? Você sabe, você vai na livraria evangélica, eles vendem aquela caixinha, e aí você tem um monte de versículos dentro da caixinha, você vai lá, tira um versículo, aí é a palavra de Deus para aquele dia. Ou então, pior ainda, você pega a sua Bíblia e você abre assim, aí você fala assim, isso é o que Deus está falando, só que o problema, ó, olha a página que eu abri aqui, Deus não falou nada comigo. Coincidência isso, mas você fica com o problemaço. Se você Deus pode falar com você dessa forma, mas se eu fosse você, eu não usaria essa forma sempre para ouvir tudo de Deus, porque se você fizer, você pode abrir a sua Bíblia assim, você está numa crise e você
Então, aqui vinha alguém, ele botou o dedo e abriu lá em Mateus 27, 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e foi e enforcou-se. Não pode ser. Aí, essa não foi Deus. Aí você, de novo, bota o dedo e vê João 13, 27. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse, o que você vai fazer? Faça logo. Não. A gente precisa amadurecer a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos amadurecer a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. A terceira filosofia de como pessoas ouvem a voz de Deus é a filosofia o que for será, né? Ou naquela frase filosófica, o que será, será, né? O que será, será. Tem até músicas que cantam, o que será, será. Essa filosofia diz que tudo que eu escolher, aquilo é a vontade de Deus para mim. Querido, a realidade é que as suas vontades não são as vontades de Deus sempre. Às vezes são, deveriam ser, nós queremos que sejam, mas você não pode presumir que a sua vontade sempre é a vontade de Deus. Aquela atitude de que tudo que acontece é a vontade de Deus. Sabia que tem muita coisa que acontece que não é a vontade de Deus e que nós estamos aqui na Terra para alinhar coisas com a vontade de Deus. Por exemplo, não era a vontade de Deus que Adão e Eva pecassem. Eles, ali na Terra, coisas que não mesmo no Jardim do Éden, coisas que não eram a vontade de Deus aconteceram. Por quê? Porque a vontade de Deus é que a gente mude isso. Então, nós precisamos ouvir o que é a vontade de Deus. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender e aprender a falar e ouvir a voz de Deus. Vou terminar aqui com essa história. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, mas sobre ouvir a voz de Deus. Sabe que eu viajo e eu prego em outras igrejas de vez em quando. Não é o que eu mais gosto de fazer, mas a Renê viaja muito mais do que eu e ela prega em muitas igrejas a mais do que eu prego. Então, é muito comum eu ir para uma igreja que a Renê já foi pregar 2 vezes ou mais. Alguns meses atrás, eu fui lá para o sul e eu fui pregar numa igreja. E essa igreja, a Renê já tinha ido pregar outras vezes. Uma grande igreja, maravilhosa igreja, pastor incrível. E depois da minha pregação, fui lá orar pelo povo. E veio uma mulher carregando um filho, carregando uma filha. E ela falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro. E ela falou assim, eu só queria que você soubesse que a Renê, a sua esposa, veio aqui pregar aqui 2 anos atrás. E eu, há 18 anos, não podia ter filhos, eu e meu marido. E ela veio e ela profetizou sobre minha vida. E eu iria engravidar. Eu não acreditava. Mas olha, pode acreditar agora. Essa é a filha que nasceu imediatamente depois da profecia. E eu queria dizer aqui para vocês, olha, Deus ainda fala. Deus está falando o tempo todo. Nós precisamos sintonizar a nossa frequência para que a gente possa ouvir a voz dele, porque ele deseja tocar através da voz dele na minha vida e na sua vida. Ele deseja tocar e ministrar a nossa vida. Queridos, olha, eu quero orar por vocês. Terminar com esse pensamento aqui. A nossa filosofia de ouvir a voz de Deus não é o que será, será. Não é uma caixinha de promessa. Não é uma mensagem de minuto. A nossa filosofia é o seguinte: nós somos ovelhas. E como ovelhas, dentro do nosso DNA, nós ouvimos a voz do nosso pastor. Queria que você orasse hoje sobre o que é que Deus está falando com você. Eu queria que você escrevesse isso, o que eu acredito.
pode no bloquinho de notas do seu celular, se você quiser, ou em outro lugar. Escreva o que você sente que Deus está falando com você nesta mensagem. Feche seus olhos, abaixem suas cabeças. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, todos vocês. Se você está aqui hoje e você diz, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Ou então você diz, pastor, eu não sei se eu sou ovelha. Eu não sei se eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus. Se essa pessoa é você, eu te imploro, seja reconciliado com Deus. Seja reconciliado com Deus. Se essa pessoa é você, seja reconciliado com Deus. Se você está aqui, você diz, eu estou afastado, estou desviado, estou longe de Deus, preciso colocar minha vida em ordem. Se essa pessoa é você, eu queria pedir que você fechasse seus olhos, orasse. E hoje no online, se essa pessoa é você, escreva ali no chat. Tem pastores ali, tem pastor Paulo e outros pastores que estão ali prontos para falar com você, prontos para ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus, e também prontos para comunicar com você e ajudar você a desenvolver a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Então escreva ali no chat e nós vamos orar. Ore comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem. E Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe de todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, incrível. Deus tem coisas incríveis aí para sua vida. Essa semana vai ser uma semana maravilhosa. Mas nós hoje, vamos terminar hoje participando da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma celebração de unidade. E ali mesmo no online, ali em casa, onde você estiver assistindo, você pode participar da Santa Ceia com suco de uva, um pedacinho de pão. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pode participar do corpo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Pode participar do sangue de Cristo. Olha, queridos, essa série vai ser uma série incrível. Essa série vai capacitar você a subir de nível, porque você agora vai começar a ouvir a voz de Deus como nunca antes. Você já tem essa habilidade, você vai estar aprendendo e amadurecendo, e vai ser incrível. Levante suas mãos. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, que alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é um imenso prazer apresentar nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Quero que você continue aqui, ligadinho, conectado com a gente. Quero que você escreva nos comentários se você é novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Se você tem um pedido de oração, não se acanhe, escreva ali o seu pedido, nós estaremos orando por você.
mas se você tomou uma decisão, também escreve ali, para que a gente possa ficar sabendo e te acompanhar. Se você quer se batizar nas águas, entregar sua vida a Jesus, se você quer tomar uma decisão de seguir a Jesus, de fato, de verdade, quer ter uma vida transformada, restaurada, curada, renovada, qualquer que seja a decisão, nós estamos aqui para te acompanhar e dizer que você não está mais só. Você faz parte agora de uma família espiritual. Por isso, não deixe de participar do culto escrevendo nos comentários, em qualquer que seja a tela que você esteja nos acompanhando, no YouTube, no Facebook ou no site. Mas agora, eu tenho uma novidade para você, algo fantástico que está iniciando, nosso novo meio de comunicação e de interação com vocês. Isso, nosso novo número do WhatsApp. Ele aparece aqui embaixo na tela, mas eu vou te falar que é para ficar gravado e você não esquecer. Quero que você salve aí no seu celular, o 21 992 96 1000, isso mesmo. E ali você vai conhecer tudo que está acontecendo na ILAM, tirar todas as suas dúvidas. Quero que você envie uma mensagem para a gente esteja junto com você. Essa é a razão de nós estarmos aqui, te acompanhar e ser parte da sua família espiritual. Por isso, vem ser ILAM com a gente. Amando Deus, amando você, ILAM.